Hoje eu venho trazer para vocês a história de um desenho um pouco subestimado, ou no mínimo pouco conhecido, que não vejo muita gente falando, e na minha opinião é um excelente remake de uma série dos anos 80, eu tô falando, é claro, de She-Ra e as Princesas do Poder. Então se você ainda não assistiu essa série, assista, eu recomendo muito, e pra quem já assistiu, essa história completa vai ser muito útil, porque em certo momento fica um pouco confuso a história do desenho, e aqui eu vou pôr direitinho em ordem cronológica, vai ser uma maravilha. Então sejam todos muito bem-vindos à história completa de She-Ra e as Princesas do Poder. Há muitos séculos atrás, seres humanoides com uma tecnologia super avançada conseguiam controlar uma espécie de poder muito poderoso conhecido como a magia. Esses seres são chamados de Eternos, porque o seu planeta natal se chama Eternia. Porém, no desenho a gente conhece eles como os Primeiros. E pelo fato desses seres conseguirem usar a magia como fonte de energia aliado à sua tecnologia para criar diversas coisas, eles acabaram sendo grandes colonizadores de outros planetas que tinham magia, e um desses planetas colonizados era Etéria. E aí que tá uma parte da confusão na hora que você está assistindo. O planeta natal dos Primeiros chama Eternia, e o planeta onde o desenho realmente acontece é Etéria. São nomes bem parecidos, mas não são o mesmo planeta. Etéria era inicialmente habitado por diversas criaturas, seres que utilizavam daquela magia. E essa magia era basicamente distribuída entre 5 pedras rúnicas, que era controlada por 5 princesas elementais. Então, quando os Primeiros chegaram em Etéria, eles começaram a colonizar aquele planeta, estudando toda a sua magia e criando grandes construções. Em paralelo a isso, existia um outro grande conquistador, porém esse era sozinho. Bom, na verdade nem tanto. Ord Prime, ou Mestre da Horda, era um ser muito inteligente e também muito avançado que conseguiu criar um exército de clones usando seu próprio DNA. E com esses clones ele tinha força suficiente para conquistar diversos planetas e até mesmo galáxias. Além de que ele era basicamente imortal, porque toda vez que ele ficava velho ou debilitado, ele conseguia transferir a sua consciência para um corpo novo. E assim ele conseguia continuar a sua expansão até o infinito. E ele era de certa forma conectado com seus clones, conseguindo controlá-los e sempre reforçando uma imagem de que ele era perfeito, ele não tinha defeitos. Porém, uma vez ele se deparou com um planeta que ele nunca tinha visto antes. Um planeta que continha magia, algo que ele era incapaz de compreender e de controlar. E dessa forma ele travou uma grande batalha contra os Primeiros. Um grande exemplo disso foi a batalha pelo domínio do planeta Kryts. Esse planeta era repleto de seres mágicos e de recursos de magia, do qual os Primeiros já tinham uma colônia instaurada. Porém, o estrago que o Mestre da Horda conseguiu fazer àquele planeta deixou ele basicamente inabitado, restando apenas ruínas e o Melog, que era uma dessas criaturas. E mesmo com toda essa destruição, o Mestre da Horda não foi capaz de conseguir colonizar e controlar aquele planeta por conta da magia. E depois que os Primeiros estudaram bem a magia de Etéria, eles decidiram usar este poder para basicamente criar uma arma super poderosa. Isso ficou conhecido como Projeto Coração de Etéria, que tinha como plano canalizar o poder das 5 pedras rúnicas em apenas um núcleo. E para que essa energia fosse contida e direcionada, eles criaram um ser super poderoso conhecido como She-Ra. Ela, junto com a sua espada da proteção, criaria uma espécie de chave que ativaria todo esse poder, que teria como resultado uma destruição inimaginável. E para auxiliar e guiar a She-Ra em seu caminho e atingir o seu objetivo, foi criada uma inteligência artificial conhecida como a Esperança da Luz. Então o projeto se tornou tão sensível que eles resolveram manter segredo e não contar a She-Ra do seu verdadeiro
verdadeiro propósito. Mas isso não adiantou de nada, porque a Mara, que era a She-Ra da época, acabou descobrindo de qualquer forma o objetivo dos primeiros. E ao perceber que ela estava sendo usada como experimento para ativar uma arma que causaria uma grande destruição, ela decide se opor e tenta parar o projeto, porém já era tarde demais. Vendo que eles não tinham mais controle sobre Etéria e sobre todo o seu poder, os primeiros decidem evacuar o planeta. E nesse momento a Mara também tem a solução de conseguir abrir um portal e jogar toda a Etéria em uma dimensão vazia conhecida como Despondos. Nessa dimensão não existia nada, não existia estrelas, outros planetas, era basicamente uma proteção para que os primeiros não conseguissem voltar ao planeta e dar continuidade para o projeto Coração de Etéria. Então Mara acabou sacrificando a sua vida para proteger o planeta, que acabou crescendo, se desenvolvendo e muitos seres sencientes ocupavam aquele planeta sem saber direito o que significava os primeiros, o que era aquelas ruínas, ninguém sabia ler a sua língua. Era apenas conhecido que eles eram os povos antigos e por isso que eles chamavam de os primeiros. Porém, ninguém sabia a verdadeira causa do seu desaparecimento. Então, por volta de 1000 anos depois, um dos clones do Mestre da Horda, que era um grande general, acabou simplesmente sendo descartado por ser considerado defeituoso. No portal em que ele foi jogado, ele acabou parando no planeta Etéria e ali ele construiu um exército conhecido como Horda. Seu objetivo era conquistar aquele planeta e dar de presente para o seu mestre, reconquistando a sua honra. Eu acho que eu vi uma história parecida há pouco tempo. Por volta desse tempo também existia em um grupo de feiticeiros uma feiticeira muito poderosa conhecida como Luminosa. Ela era uma professora exemplar e entre seus alunos estava Mika, que seria o futuro rei. Mas então ela é expulsa por tentar conjurar um feitiço proibido na intenção de querer proteger Etéria porque as princesas foram ineficazes contra os ataques da Horda. Nesse momento o poder já tinha subido para a cabeça dela e ela acaba se tornando o braço direito do Hordak. E o seu nome agora é trocado para Sombria. Este que estava fazendo muitos experimentos para tentar abrir um portal e trazer o Mestre da Horda para Etéria. Em uma dessas tentativas ele acaba abrindo um portal experimental e dele surpreendentemente aparece um pequeno bebê. A princípio ele ficou, mano, o que eu vou fazer com esse bebê aqui? Mas então a Sombria deu a ideia de que ele poderia ser um bom soldado futuramente para a Horda. Então ela basicamente adota essa garotinha, a chama de Adora e começa a fazer uma lavagem cerebral na cabeça dela. Então a Adora cresce na zona do medo como uma pequena soldado. E nesse tempo ela desenvolve um relacionamento muito próximo à Felina. Afinal, as duas eram meio parecidas em alguns aspectos. Elas eram órfãos, não tinham mãe nem pai, e acabavam apoiando uma outra em situações difíceis. Então elas cresceram em um treinamento muito pesado e se tornaram grandes soldados, mas também com grandes traumas. Afinal, a Sombria era extremamente opressora, principalmente com a Felina. Ela via a Dora como uma grande soldado para o futuro, mas não dava nada para a Felina e fazia muita pressão psicológica nela, reduzindo ela basicamente a um lixo. E assim ela se sentiu desde muito pequena. Ela já não tinha mãe nem pai, e a única pessoa que poderia ser uma figura materna para ela acaba sendo extremamente abusiva. Dessa forma, a única pessoa que realmente ama ela é a Adora. Mas só que ao mesmo tempo, a Adora era muito prestigiada pela Sombria, porque ela sempre foi muito mais disciplinada e a Sombria dava muito mais atenção para ela. E essa diferença de tratamento incomodava muito a Felina, que ao mesmo tempo que ela odiava a Sombria, ela queria muito o reconhecimento dela. Então logo após uma prova onde as duas foram muito bem, a Sombria não liga pelo que a Felina fez e chama a Dora para conversar. E nessa conversa ela revela que o Hordak quer que ela seja uma capitã da força. E isso deixa a Felina muito triste. Como a Dora não gosta de ver isso, ela decide ir em uma aventura junto com a Felina, o que não dá muito certo, e no meio da floresta ela tem uma visão de uma espada. E quando ela percebe, ela já tá tentando ir atrás dessa espada, e mais tarde ela realmente a encontra. E quando ela empunha a espada, ela simplesmente vira uma mulher gigante de uns 3 metros, com os cabelos esvoaçantes e toda brilhante. A coisa mais linda desse mundo. E isso marca o início de toda uma jornada com a Dora se descobrindo como a She-Ra. E quando a Dora encontra a espada, ela acaba encontrando também a Cintilante e o Arqueiro. A Cintilante, que é uma princesa da Lua Clara, e o Arqueiro, que é um arqueiro. As princesas e a Horda são completamente inimigos, então nesse momento a Cintilante vai pra cima da Dora e acaba conseguindo prendê-la. Mas eles são muito ruins em manter prisioneiros, porque eles são muito bonzinhos. Nesse momento a Dora ouve o outro lado da moeda e vê que a Horda não é tão legal assim, e começa a reconsiderar tudo que ela aprendeu na sua vida, deixando dessa maneira a Felina de lado, ficando muito triste porque é
a única pessoa que ela amava acabou traindo. Então ela tenta superar isso, ganhando cada vez mais poder e tentando provar tudo que ela consegue fazer sozinha. Mas tudo de uma maneira muito autodestrutiva que ao longo prazo ia deixar ela cada vez pior, na verdade. Agora indo pro lado das princesas, Cintilante e Arqueiro. Arqueiro é basicamente um guerreiro, mas seus pais, que são super protetores, acreditam que ele está na faculdade cursando história assim como eles, e não lutando em uma guerra que eles são totalmente contra, chegando ao ponto que ele ia ter que contar essa verdade que na verdade ele é um soldado. Já a Cintilante é filha do tão prestigiado rei Maika, o mesmo que treinou com a Sombria quando ele era pequeno. Porém ele desapareceu e ela vive com a sua mãe, a Rainha Ângela, que controla a Lua Clara da maneira mais pacifista possível. A Cintilante pensava diferente e enfrentava de frente a Horda. Afinal, eles estavam ameaçando e conquistando tudo e ela tinha que fazer alguma coisa. E aí que surgiu o plano de reunir todas as princesas de todos os reinos. E assim eles teriam uma chance melhor contra a Horda. Então eles inicialmente focam em conseguir essas alianças e recrutam a Perfuma, que tem o poder de controlar as plantas. A Serena, a princesa de Salinas, que consegue controlar a água e os oceanos, basicamente uma dobradora de água, que tem uma relação muito próxima com o incrível e fabuloso Falcão do Mar. Também a Entrapta, que é uma expert em tecnologia e adora comer comidinhas pequenininhas. A única que faltava era a Gélida do Reino das Neves. Também tem a Scorpia, mas na verdade ela faz parte da Horda. Ela na verdade é uma pessoa super fofa, super gentil, mas por ela nunca ter se encaixado com as princesas e a Horda oferecer alguma coisa pra ela, ela acabou se aliando com o pessoal do mal. Então ela também é convidada para o baile das princesas no Reino das Neves e acaba levando a Felina junto com ela. Ótima ideia, a Dora adorou isso. Como resultado, a Cintilante e o Arqueiro acabam sendo sequestrados, e a primeira verdadeira missão da Aliança das Princesas é salvar os seus amigos na Zona do Medo. E nessa missão acontecem algumas coisas. A Dora é capturada pela Sombria, que quer apagar as suas memórias. A Felina é rebaixada mesmo tendo feito tudo o que ela fez. A Cintilante se recusa a ver a Dora ter a sua mente apagada e força seus poderes para conseguir se teletransportar e deter a Sombria. Porém, isso causou grandes danos aos seus poderes e também à sua integridade física. A Entrapta meio que morre. E pela Felina estar sentida com a Sombria, ela ajuda a Dora a escapar da Zona do Medo. Porém, no meio de tudo isso, é claro que a Entrapta não morreu, e a Felina faz a mente dela dizendo que os outros a abandonaram, e no fim das contas ela só quer mexer em tecnologia, ela é viciada nisso, então ela fica lá porque tem muita coisa pra ela explorar. E assim, ela começa a ajudar a Horda. A Dora então começa a buscar mais conhecimento junto com a Esperança da Luz, para entender e melhorar mais o seu poder, e assim conseguir curar a Cintilante. E nessa busca a um Templo dos Primeiros, a Felina que buscava mais tecnologia para a Entrapta e a Dora que queria conhecer mais o seu poder, elas acabam em uma espécie de simulação que relembra vários momentos da infância que elas tiveram, mostrando momentos chaves da relação entre as duas. A Felina acaba conseguindo o que ela quer, volta pra Horda, acaba com a Sombria e toma seu lugar. Enquanto a Dora conhece um pouco da sua história, da Mara, e treina para ser uma melhor She-Ra, liderando uma grande batalha entre a Horda e a Rebelião, defendendo maravilhosamente Lua Clara com o poder da amizade. E bastante porrada também. Desde então, muita coisa acontece. A Cintilante e a Rebelião descobrem que a Entrapta na verdade está viva e pensam em uma missão para resgatá-la. A Felina tá conseguindo tudo que ela quer, ela consegue manipular a Sombria, que acaba se desentendendo com o Hordak e é presa. Mas aí é a Sombria que manipula a Felina para que ela consiga escapar dali. E vai direto para as mãos dos inimigos para meio que se render e contar sobre tudo que tá acontecendo dentro da Horda, que o Hordak está tentando abrir um portal para que assim ele consiga trazer o Ward Prime para Etéria. Então a Dora decide seguir uma mensagem que a Mara deixou e vai até a Terra Vermelha. Um lugar que parecia inicialmente deserto, mas na verdade era cheio de ladrões, criminosos, bom, pessoas do submundo basicamente. E eles eram comandados por uma grande soldado chamado Huntara, que também já foi um soldado da Horda, mas decidiu mudar seu destino e seguir o seu próprio caminho. Assim, rapidamente ela se identifica e meio que se junta ao time. Mas só que por outro lado, ela meio que deixa de lado a liderança da Terra Vermelha, e é nesse momento que aparece a Felina e consegue meio que controlar todo mundo na Terra Vermelha e ganhar um novo posto de líder. Assim, enquanto a Dora estava numa crise existencial sobre ela ser a She-Ra, a Felina aparece e começa uma grande confusão. Huntara consegue salvar o Arqueiro e a Cintilante, mas a Dora é capturada. E ela deseja usar a sua espada para conseguir finalmente abrir o portal. Porém, segundo os estudos da Entrapta, aquilo chegou numa situação muito insustentável. A abertura do portal era algo muito instável e poderoso que poderia acabar com tudo e todos, basicamente colapsando toda a realidade. E ignorando completamente os avisos da Entrapta, a Felina não liga mais pra nada. Ela chegou no estado que ela não tem nada a perder e não liga pra ninguém que seja machucado nesse processo. Ela só quer ter uma sensação de vingança contra a Dora, mesmo que isso faça com que
todo mundo morra. A prova disso é que nesse meio tempo ela meio que ficou amiga da Scorpia e da Entrapta. Bom, pelo menos elas consideravam isso. A Entrapta considerava a Felina uma amiga e a Scorpia tinha um amor platônico pela Felina, mesmo que ela sempre maltratasse ela. E quando ela viu que ela não ia conseguir o que ela queria com a Entrapta, ela trai as duas, abrindo de qualquer forma o portal e causando um grande estrago, basicamente recriando uma realidade onde tudo existia de uma forma diferente, mas que na verdade tudo aquilo não era real e tudo iria acabar de qualquer forma. Então a Dora finalmente percebe ou aceita o quão tóxico a Felina estava sendo com ela, porque até o momento a Dora estava tentando ver o lado da Felina, tentando ajudar ela, mas ela não estava nem aí e continuava fazendo várias coisas para prejudicar a Dora. Então ela finalmente decide confrontá-la, mostrando que ela não deve carregar toda a dor da Felina pelas decisões que ela mesma tomou. Bom, e no meio de tudo isso apareceu a princesa Angela, e naquele momento elas duas eram as últimas vivas naquela realidade, e para elas conseguirem salvar todo mundo e fazer com que tudo voltasse ao normal, a Dora teria que pegar a espada que estava controlando aquele portal para reverter toda a situação. Porém, com isso ela se sacrificaria e ficaria presa entre as dimensões para sempre. E foi nesse momento que a Angela decidiu fazer uma coisa que ela nunca fez na vida dela. A vida toda ela teve muito medo. Ela sempre foi muito hiperprotetora com a sua filha e nunca deixou ela fazer o que ela sempre fez, que era dar tudo o que ela tinha para poder salvar alguém, para fazer a coisa certa. E depois de muitos e muitos anos de hesitação, ela tomou como exemplo como a filha dela era corajosa. E nesse momento ela decidiu ser tão corajosa quanto a sua filha. Assim, voando até a espada e se sacrificando para poder salvar todos aqueles que ela amava. Voltando então à realidade, a Cintilante estava em uma situação muito delicada, porque agora ela seria a rainha de Lua Clara e teria responsabilidades muito maiores do que ela sempre teve e teria que se afastar também dos campos de batalha para poder fazer o trabalho dela como rainha. E ao mesmo tempo ela estava muito triste pela perda da sua mãe, principalmente que a última conversa que elas tiveram não foi nada boa e ela se arrepende de ter tratado a mãe dela dessa forma. Mas de qualquer forma, ela seguiu forte. Enquanto isso, na Horda, a Felina que a gente esperava que ela melhorasse, na verdade ela ficou pior ainda. O desejo dela por poder só crescia cada vez mais, sabotando todos e traindo todos, até mesmo o Hordak, para conseguir subir de nível e ter mais controle sobre todo mundo. E nesse momento, ela se viu numa situação que ela tinha tudo o que ela queria, mas o preço que ela pagou para isso foi perder todo mundo que um dia já esteve ao lado dela. Mas infelizmente isso não foi o suficiente para ela se redimir. Nesse meio tempo, ela acaba conhecendo Double Trouble, que é uma espécie que consegue mudar de forma e se transformar em qualquer pessoa, e ele é muito bom nisso. Ele acaba se juntando com a Felina, por dinheiro, é claro, e assim se filtrando junto com as princesas para descobrir todos os planos dela e fazer com que a Felina sempre estivesse um passo à frente. Eles até pareciam ter algum tipo de relacionamento, mas não era nada verdadeiro. Ele sempre deixou muito claro que ele só estava fazendo isso por dinheiro. E a prova disso é que quando ele foi preso, ele se demonstrou nem ter muita lealdade com ela. Então, enquanto a Felina estava nessa situação de não ter mais ninguém ao redor dela, a Cintilante entra em algo muito parecido, porque ela se sente muito pressionada pela sua nova posição, criando uma situação de muito estresse que acaba também distanciando e esfriando a relação dela com o Arqueiro e com a Dora. E ao mesmo tempo, a Dora acabou se aproximando da Sombria em alguns aspectos, já que ela estava disposta a ajudar ela a descobrir mais sobre o seu passado como She-Ra. E a Cintilante odiava isso, fazendo a Cintilante lembrar de um discurso que ela teve muito tempo atrás com a Felina, quando ela disse que era só uma questão de tempo para a Dora trocar ela também, assim como ela tinha feito com a Felina. E isso acaba entrando muito na mente dela e ela fica muito instável emocionalmente, além do fato também de que ela, lá no fundo, culpa a Dora pela morte da sua mãe. Então é uma situação muito complicada mesmo. No meio disso, a Dora acaba encontrando a nave da Mara e descobre toda a verdadeira história dos primeiros, quem realmente é a She-Ra e o porquê a Mara fez o que ela fez apenas para proteger Etéria dos primeiros. Assim, a Dora volta para Lua Clara e discute essa situação com todo mundo. E aí que a Sombria tem a genial ideia de usar todo esse poder do coração de Etéria para combater a Horda. E a Dora relembra que é uma arma extremamente poderosa e instável que poderia acabar com todo mundo, então é melhor não mexer nisso. Mas
mas a Cintilante acha uma ótima ideia. Então nesse momento o grupo se divide entre quem quer usar o coração de Etéria como uma arma e quem não quer, porque realmente isso não era uma boa ideia. De qualquer forma ia ser mais complicado ainda porque a Scorpia era uma dessas princesas e a sua pedra rúnica não estava ligada a ela. Mas pelo fato da Felina ter sido horrível com ela acaba parando lá com a Cintilante e ela tenta convencer a Scorpia a se unir com a sua pedra rúnica. Nesse meio tempo, a Dora e o arqueiro vão até a Zona do Medo para salvar a Entrapta e no meio do caminho acabam descobrindo que o Rei Maika estava na verdade vivo. A Cintilante então decide reunir todas as princesas e se prepara para uma luta final contra o Mestre da Horda, e nisso o Double Trouble meio que manipula todo mundo, faz com que a Cintilante comece a ativação do coração de Etéria e ao mesmo tempo também dá uma manipulada entre o Hordak e a Felina. Os dois têm uma briga feia, a Felina ganha, mas o Double Trouble mostra o quão miserável é a sua vitória. Afinal, ela chegou ao topo, mas agora ela não tinha nada. E nisso há um encontro muito interessante entre a Cintilante e a Felina, onde as duas se mostram miseráveis depois de toda essa força gasta em questão de querer ganhar poder. Enquanto isso acontece, a Dora, o Rei Maika e o arqueiro chegam em Lua Clara e encontram a Sombria sozinha, e ela explica tudo que a Cintilante ela aprontou, e a Dora sai correndo para se encontrar com a Esperança da Luz e ver que realmente o coração de Etéria está prestes a ser ativado. E se ainda não ficou claro, nesse momento nós temos certezas de todos os planos dos primeiros. Afinal, mesmo depois de tudo que a Mara fez, e até mesmo tendo criado uma relação próxima com a Esperança da Luz, elas realmente eram amigas, a Esperança da Luz foi reprogramada e era o resquício dessa intenção dos primeiros, e ela foi provavelmente quem conseguiu fazer com que o portal fosse aberto e que a Dora chegasse àquele planeta e cumprisse seu destino como parte fundamental da criação de uma arma super poderosa. E nesse momento, quando tudo estava pronto para acontecer, a Dora decide tomar a decisão de quebrar a sua espada e interromper todo o processo que acabaria com tudo em Etéria. A sua decisão foi sim um sucesso, mas isso não impediu que fosse aberto um portal e Etéria voltou para o universo normal. E assim, pela primeira vez, a Dora contempla a vastidão do universo cheio de estrelas. A má notícia é que agora, tanto os primeiros quanto o Mestre da Horda conseguiriam encontrar Etéria. E bom, não ia demorar para que isso acontecesse. E bom, o Mestre da Horda chegou até Etéria. Este que para mim é um ótimo vilão, se demonstra ser super gentil, super com classe e educado, até mesmo com seus inimigos. Ele age na calma, pois ele sabe que tudo está sob o seu controle. Ele carrega um pensamento de purificação do universo, aquela mesma velha história que ele se acha um ser perfeito e que ele quer purificar todos, basicamente destruindo todo o universo e fazendo com que todo mundo obedecesse e fosse basicamente clones dele. Para isso ele tem um enorme poder de lavagem cerebral e ele consegue até mesmo fazer isso em cima da Felina. A Felina, que chega até o Mestre da Horda querendo fazer a mesma coisa que ela fez com o Hordak, se depara com uma pessoa muito mais inteligente e também muito mais poderosa. Ela chega a pensar que ela conseguiria fazer a cabeça dele, mas ele estava vendo tudo, e quando ela acha que ela chegou no topo do mundo, na verdade ela só estava sendo usada por ele. E agora, quem poderia deter um ser tão poderoso? Afinal, a Dora tinha perdido seus poderes de She-Ra no momento em que ela destruiu a sua própria espada. E por isso ela fica totalmente desmotivada, se sente incapaz, e ela se vê sem saída porque ela tinha tanto poder e agora ela não tem nada e ela não sabe como ela vai poder ajudar os seus amigos e toda a Etéria. Mas acontece que ela estava equivocada. Afinal, a She-Ra ainda existe dentro dela. A espada era apenas um objeto como uma chave. Ela então precisaria aprender como ela conseguiria desbloquear esse poder mesmo sem a sua chave. Então, enquanto a Cintilante e a Felina estão presas junto com o Mestre da Horda, a Dora, o arqueiro e a Entrapta conseguem usar a nave da Mara. E com ela, eles chegam até a base do Mestre da Horda. Enquanto a Dora se entrega para o Mestre da Horda para ganhar tempo, a Entrapta e o arqueiro conseguem se infiltrar no sistema da nave do Mestre da Horda e meio que hackeá-la. E quando ela está para salvar a Felina, ela meio que morre e é cercada pelos clones do Mestre da Horda. E toda essa emoção faz ela conseguir liberar novamente a She-Ra, salvando todo mundo e fugindo junto com a Felina. Agora, para voltar ao planeta Etéria, eles teriam que burlar o sistema de defesas do Mestre da Horda.
E no meio de tudo isso também eles fizeram amizade com o Hordak falso, que é meio duvidoso e meio confuso em relação à sua verdadeira lealdade com o seu mestre. Ele acaba falando de um tal planeta chamado Krytes, que seria a fraqueza do mestre da Horda, e eles vão até aquele local. E lá eles descobrem que aquilo antigamente era um planeta habitado e cheio de magia. Porém, agora não havia mais ninguém. Apenas Melog, que era uma criatura mágica com diversos poderes muito interessantes que se aproximou muito da Felina. Eles conseguem então usar o poder dele para se infiltrar nas defesas do Mestre da Horda e conseguir voltar para Etéria. E chegando lá, as coisas estavam de ponta cabeça. A população, além de odiar a Horda que estava dominando tudo, também estava odiando as princesas. Isso porque o Mestre da Horda conseguia controlar algumas delas e usar o seu poder para atacar o povo, que é o caso da Spinnerella. Uma personagem secundária muito legal e muito forte também, que é casada com a Netossa. A Netossa não foi controlada, então existe também esse impasse entre ela querer deter a sua mulher e ao mesmo tempo não poder machucá-la. Porém, com a ajuda da She-Ra, ela consegue ter um vislumbre de que a Spinnerella ainda está ali dentro daquele corpo, a sua consciência está intacta ainda, então há uma forma de salvá-la. Mais tarde, a Cintilante também se encontraria pela primeira vez na sua vida com seu pai, que ela sempre achou que estivesse morto. Porém, sim, ele também estava dominado pelo Mestre da Horda. Então a única coisa que ela conheceu foi um guerreiro super poderoso que agora eles tinham que lutar contra. Nesse local, a Sombria explica que a única maneira de vencer o Mestre da Horda é a Adora sacrificando a sua vida para usar o poder do coração de Etéria para derrotá-lo. A primeiro momento todo mundo fica muito bravo com ela, mas a própria Adora concorda e decide que esse é o seu destino. Se transformando assim em She-Ra, conseguindo derrotar o Maika e os outros feiticeiros e ganhando um símbolo com escritos dos primeiros em seu peito. Então, para conseguir realizar a sua missão, Sombria e Adora vão até a absorção do coração de Etéria. A Felina não consegue aceitar a ideia de que Adora teria que se sacrificar e faz de tudo para que ela não faça isso. Por isso, ela segue elas e acaba sendo quase derrotada pelo Mestre da Horda. Porém, no último momento, aparece a Sombria. Esta que também teve uma história muito triste e se machucou muito durante todo o seu processo e acabou descontando muito de tudo isso em cima da Felina, ela finalmente tem a chance de se redimir. Assim, ela sacrifica a sua própria vida para que a Felina conseguisse continuar e que ela conseguisse apoiar a Adora em sua jornada. Então, nesse final, mesmo com todos os erros que ela cometeu durante a sua vida, a Felina conseguiu ver o outro lado dela. E essa cena dela junto com a Adora chorando ao presenciar isso é muito emocionante, muito forte e muito triste ao mesmo tempo. Porque se você parar para pensar, o erro da Sombria foi querer muito poder, mas a sua intenção desde o início foi de proteger quem ela amava, mesmo que ela tivesse que recorrer às coisas mais extremas possíveis. Isso mostra que quando ela adotou a Adora, ela realmente adotou com compaixão. Ela não só queria criar um soldado, mas também ela queria poupar a vida daquela criança. E assim, Adora e Felina conseguiram chegar até o coração de Etéria. Porém, o Mestre da Horda estava infectando e impedindo que Adora conseguisse se transformar na She-Ra. E naquele momento crucial era fundamental que ela conseguisse virar a She-Ra, porque senão a magia iria facilmente a destruir. Enquanto isso, o Mestre da Horda, que já não via mais utilidade para a Entrapta, dá uma ordem para que o Hordak, que agora tem a sua mente lavada por ele, para que ele elimine a Entrapta. E nesse momento ele consegue se lembrar de tudo e se rebela contra o Mestre da Horda, jogando ele em um abismo. Porém, o Mestre da Horda ainda conseguia controlar tudo. Ele consegue se manter vivo passando a sua consciência para o próprio Hordak, que se teletransporta para o campo de batalha onde está toda a rebelião lutando contra o seu exército. Enquanto isso, no coração de Etéria, Adora perde a sua consciência e começa a ter um sonho sobre o futuro, onde tudo era muito bonito. Ela vivia junto com a Felina e todos eram muito felizes.
Mas o mestre da Horda consegue entrar novamente no seu inconsciente e infectar tudo aquilo, falando que isso nunca iria acontecer. E nesse momento, a voz da Felina gritando por ela traz ela de volta. Todo o sentimento que ela carregava naquele momento fez com que a Dora conseguisse projetar o seu escudo e salvar elas de um ataque de energia do coração de Etheria. E nesse momento temos a melhor cena desse final com toda certeza. A Dora olha nos olhos da Felina e pergunta: "Você me ama?" E ela responde meio debochada, tipo, "Sou idiota." Mas aí a Dora olha muito pra ela e diz: "Eu também te amo." E nesse momento as duas dão um beijo e isso muda completamente o destino de Etheria. A Dora consegue se transformar em She-Ra e usar o mecanismo de segurança absorvendo o poder do coração. Com todo esse poder, ela chega ao campo de batalha. Usando a sua espada, ela joga um poder absurdo sobre a nave do Mestre da Horda, a transformando em uma árvore gigante. E a mesma coisa acontece com toda Etheria. Ela consegue revitalizar todo o planeta, limpando a magia e tirando toda a influência do Mestre da Horda. Ele, que ainda achava que iria continuar vivendo e restabelecer o seu poder, acaba sendo destruído pela Dora quando ela consegue extrair a sua consciência de dentro do Hordak, que conseguiu ficar bem para a felicidade da Entrapta. A Cintilante finalmente consegue conhecer o seu pai. A Felina consegue o perdão das outras princesas e principalmente da Scorpia. A Spinnerella e a Netossa ficam juntos, assim como o Falcão do Mar e a Serena. E assim, contemplando a beleza daquele novo lugar, a Dora, Felina ficam juntas. Sem se esquecer também da Cintilante e do Arqueiro. Os quatro juntos contemplam a sua vitória e pensam sobre o futuro. A Dora tem a ideia de levar a magia para todo o universo e assim começar mais uma viagem dos melhores amigos para sempre. E assim acabamos a história completa de She-Ra. Eu fico muito feliz se você assistiu esse vídeo até agora. Foi uma honra para mim trazer a história desse desenho para vocês, afinal foi um desenho que eu gostei muito de assistir. É muito legal ver que as pessoas são tão apaixonadas quanto eu por esse incrível desenho. Então, como sempre, não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e aquele beijo no seu coração de melão, e tchau!